Quando você se liberta do seu passado, você abre portas para o seu futuro. O seu futuro de sucesso, ele é determinado pelas amarras que só você, somente você, pode desfazer do seu passado. Existem muitas pessoas que querem crescer, romper, avançar no seu relacionamento, na sua vida profissional, no seu propósito de vida, na sua vida espiritual. Mas existem forças invisíveis, mentais, emocionais, que prendem, que bloqueiam, que faz com que essas pessoas não rompam, não avançam, não alcançam o objetivo pelo qual elas tanto desejam. E é sobre isso que eu quero dizer. Então, desbloqueie a sua vida. Desbloqueie a sua vida de uma vez por todas. E a primeira coisa que você deve fazer é livre-se das amarras do passado. Nós temos que nos livrar das amarras do passado. E uma das coisas que nós devemos fazer para nos livrar das amarras do passado é perdoar. Perdoar é libertar o prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era você mesmo. O prisioneiro é você mesmo. O prisioneiro está dentro de você. Quando você olha no espelho, você pode ver e enxergar que você, muitas das vezes, é o sabotador da sua vida. Muitas das vezes você presume coisas que não existem. Você tem pensamentos fatalistas, depressivos, que na verdade que são de coisas que já passaram ou de coisas que você está presumindo que vem a acontecer e que na verdade não há chance e possibilidade de acontecer. Mas quando eu e você temos consciência de que existe uma pressão mental, existe uma pressão invisível, existe um ataque de dardos inflamáveis, malignos em relação aos nossos sentimentos, logo nós temos consciência e força para nos libertar de coisas que acontecem da nossa vida. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15, diz assim, ó, porque se vocês perdoarem aos homens, quando eles pecarem contra vocês, o Pai Celestial também vos perdoará vocês. Agora, uma coisa sobre perdão que você tem que entender é que perdoar é deixar ir, perdoar é deixar para lá. Perdoar é não carregar esse peso da pessoa, esse sentimento e vivenciar aquele sentimento ruim que aconteceu naquele determinado momento. Todos nós temos que liberar perdão na vida das outras pessoas. Agora, isso não significa que você precisa andar com essa pessoa. Isso não significa que você precisa continuar se relacionando com essa pessoa, embora você vai estar aberto para qualquer coisa que essa pessoa vier a precisar de você, caso você possa servir ou não. Entende? Mas a grande questão é que as pessoas não querem perdoar, achando que o perdão vai ter que abrir espaço novamente para aquela pessoa causar o mesmo dano que ela causou com você novamente. Mas o perdão não é isso. Perdão é deixar para lá, perdão é deixar ir, perdão é liberar a outra pessoa. Quando nós somos capazes de perdoar a outra pessoa, nós chegamos para outra pessoa ou para nós mesmos mediante a oração e declaramos, eu perdoo Maria, eu perdoo José, eu declaro toda sorte de bênção na vida deles, que o Senhor abençoa e prospere a vida deles. Então esse é o perdão. Perdão é deixar ir. E quando nós perdoamos, nós tiramos essa amarra sentimental, essa amarra do passado. Talvez você foi, sei lá, mandado embora de alguma empresa, ou você de alguma forma foi injustiçado pelo seu patrão, pelo seu colega de trabalho, mas quando você simplesmente libera o perdão, você tira todo esse laço sentimental e você é livre para você entrar em outro relacionamento, para você entrar em outra porta de negócio, para você entrar em qualquer situação na qual irá aparecer para você. Agora, se você continuar doente, sentimental, cheio de peso, cheio de mágoa, cheio de culpa, pesado, a vida vai fazer com que você fique travada. Nós temos que estar livre, nós temos que estar leve, nós temos que estar alegre para nós conquistarmos aquilo no qual Deus planejou que nós conquistemos. Beleza? Segundo, foque em você. Existe uma frase que diz assim, ó, você não pode fazer uma boa primeira impressão 2 vezes. Então, foque em você, anda mais espontâneo, anda mais alegre, anda mais limpo, anda mais arrumado.
anda mais coerente com o ambiente, com a situação. Existem pessoas, por exemplo, que elas não se importam com a sua aparência, embora nós estamos vivendo um momento de muita aparência. Mas é bom sim ter uma boa aparência, é bom sim ter uma boa higiene, assim como é bom também você ter coerência com aquilo que você é, sabe? Então, nós não precisamos esconder a nossa identidade, até porque as pessoas que estão perto da gente sabem de fato quem nós somos, sabem as nossas falhas e os nossos defeitos. Eu não estou falando aqui para você esconder suas falhas e os seus defeitos, mas eu estou falando para você procurar viver uma vida equilibrada, uma vida plena, uma vida que de fato faz com que você avance, você prospere, você prodiga ou progrida cada vez mais. E é isso que Deus tem e quer para você. Zig Ziglar diz assim, ó, o cuidado que você tem consigo mesmo é o primeiro passo para uma vida saudável e feliz. Eu pergunto a você, qual é o cuidado que você tem consigo? Qual é o cuidado que você tem com as suas coisas? Qual é o cuidado que você tem com os seus bens? Porque se você não cuida bem dos seus bens, você não vai cuidar com o bem de terceiro. Se você não é uma pessoa que é fiel no pouco, você não será fiel também no muito, diz a palavra de Deus. Então nós temos que nos atentar a isso. E existe uma frase bíblica lá em Provérbios 4, 23, que diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procede as fontes da vida. Nós temos que guardar o nosso coração, guardarmos a nossa mente, guardarmos a nossa alma. E, sobretudo, nós temos que focar em nós, em todos os sentidos. Seja mental, seja espiritual, seja emocional e físico. Muitas pessoas hoje vivem só de maneira física, só da maneira aparental. Tem uma boa impressão, tem uma boa oratória, tem uma boa dicção, tem uma boa aparência, se veste muito bem, se apresenta muito bem. Mas está com a sua alma toda podre, sabe? São pessoas que muitas das vezes não perdoam, são pessoas que não têm reconciliação com elas, são pessoas que querem ter retaliação, são pessoas que vivem agredindo com palavras, com ofensas e coisas do tipo. E essa não é a ideia que eu estou passando para você. Não é uma ideia de perfeição. É uma ideia de que se uma pessoa te feriu, se uma pessoa que te magoou, simplesmente perdoa e deixa ela ir. Por mais que você se sentiu ferido, mas se você perdoar e deixar ela ir, com certeza você vai voltar ao estado normal, um estado de boa convivência consigo mesmo, porque você tem que viver bem consigo mesmo, você tem que viver bem por dentro, e você não viverá bem por dentro sendo ou trazendo mágoas, ressentimentos e coisas desagradáveis que o passado fez na sua vida, certo? E por último, viva de propósito. O propósito da vida é viver de acordo com a vontade de Deus, não de acordo com a opinião dos homens. O propósito de Deus, ou o propósito da vida é viver de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com a opinião dos homens. Nós temos que viver assim. Nós temos que ter um relacionamento com Deus para saber qual é a boa e a perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. E uma vez que nós sabemos qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, nós não iremos viver de opinião, mas sim de propósito. Nós vamos ter um foco e vamos caminhar de acordo com esse foco. Nós vamos para frente, nós vamos prosseguir, nós vamos para o alvo no qual Deus estabeleceu e chamou para as nossas vidas. E quando vivemos dessa forma, nós temos uma vida melhor, nós temos uma vida plena. Por mais que talvez o mundo de hoje tenha colocado na sua mente que você só tem uma vida boa se você ter uma posição social muito elevada, se você ter muito dinheiro, se você ter uma bela casa e coisa do tipo, mas não é isso. Você viver uma vida segundo o coração de Deus é você viver no centro da vontade de Deus, certo? No centro da vontade de Deus. E para nós vivermos no centro da vontade de Deus, nós temos que discernir qual é a vontade dele. E para isso precisamos ter um relacionamento com ele. Mediante um relacionamento com a palavra, mediante a oração, certo? E por último, em Jeremias 29:11 diz: eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que você deseja. Então Deus, ele tem um fim desejável para a nossa vida. Ele tem um fim agradável para a nossa vida. A grande questão é nós querermos e nós caminharmos em prol disso.
Portanto, o que eu digo para você é: desbloqueie a sua vida e foque no propósito pelo qual Deus chamou você. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe e deixe aqui o seu comentário. Um forte abraço e até a próxima.